Oi, eu sou o Ludson e hoje estou aqui para inaugurar um novo projeto neste canal. Um projeto em que eu vou falar sobre os livros que eu estou lendo, que eu vou ler ao longo deste ano. Eu coloquei para mim como meta ler 30 livros ao longo deste ano. Então a ideia é, para cada livro que eu ler, além de fazer uma resenha textual também, para compartilhar nas redes, eu também fazer um vídeo analisando os principais pontos que eu gostei do livro, os pontos negativos, as minhas críticas, né? E isso é importante para mim porque ajuda a manter de maneira contínua e sistematizada o hábito de ler, o hábito da leitura, que foi uma coisa que foi incorporada de maneira mais sistemática no último ano. Então, neste ano, janeiro, é um ótimo momento para começar a fazer novos hábitos, novos hobbies. Eu acho que fazer um vídeo analisando livros, eu acho que pode ser uma coisa muito bacana para mim, para outras pessoas também que queiram acompanhar. Então, poder falar sobre livros é uma coisa muito importante, porque a gente passa a fazer uma leitura mais ativa, sabendo que a gente vai compartilhar as ideias desse livro com outras pessoas. A gente passa a incentivar com que outras pessoas passam a ler mais. Enfim, são vários motivos para fazer um canal e vídeos analisando livros, tá? Então a ideia basicamente é uma coisa bem despretensiosa, uma coisa bem simples, sem muitas edições, sem muitos cortes. Então se falar alguma coisa errada, inadequada, vai ficar, não tem problema. Acho que a intenção não é ser algo muito formal, ser algo muito rígido, ser algo muito técnico, entendeu? É algo mesmo livre, tranquilo, descontraído, bem-humorado quando possível, para ser uma coisa bem leve, sabe? Sem muita cobrança, sem muita rigidez, né? Então, vamos lá. Para começar, hoje eu trouxe o livro Pedagogia do Oprimido, que é um livro que eu terminei de ler ontem, tá? Então, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, tá? Foi publicado pela editora Paz e Terra. Esse livro, ele foi publicado em 1968, enquanto Paulo Freire estava exilado no Chile, mas no Brasil mesmo ele só foi chegar em 1974 porque ele tinha sido proibido pela ditadura militar, mas depois acabou sendo publicado, tá? Então é um livro muito bacana, tá? E vamos primeiro falar então do autor. Paulo Freire, como já mesmo diz aqui na capa, é o patrono da educação brasileira. Ou seja, é uma referência em educação para todos da área e para outras pessoas também, para toda a sociedade de maneira em geral. Sem dúvidas, um dos maiores educadores no Brasil e também no mundo. Se não me engano, o terceiro autor mais citado na área de ciências humanas, ou melhor, corrigindo. Esse é o trabalho, é o livro que ocupa a terceira colocação de trabalhos mais citados na área de ciências sociais, de ciências humanas. Então, assim, é uma obra e é um autor extremamente influente, não só no Brasil, como no mundo. E, sem dúvidas, é um intelectual muito importante para a formação da consciência crítica e da educação libertadora. Então, o que eu fiz, pessoal? Ao longo da leitura, eu vou fazendo várias anotações com esses marcadores de páginas aqui, que são chamados de flags também, se não me engano, tá? Então eu vou marcando frases, partes do texto que eu acho interessantes, certo? Ao longo do livro. E aí, eu fiz outras marcações com anotações, tá? De partes que eu vou falar no vídeo com vocês, tá bom? São essas partes aqui específicas. E as outras partes são partes mais detalhadas, mais específicas, frases, passagens e tudo mais que eu quero guardar para mim, independentemente do vídeo, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para a primeira parte que eu anotei, tá? Então, primeiro, já ia esquecendo. O livro é dividido em 4 partes. Deixa eu pegar aqui. Primeira parte, justificativa da pedagogia do oprimido, em que ele fala sobre a contradição entre opressor e oprimido, o que é oprimido, o que é opressor, quais são as estruturas opressoras na sociedade, tá? A situação concreta da opressão, como que ela é apresentada e é existente na sociedade, como ela está estruturando todas as relações sociais na nossa sociedade, tá?
Ele fala também sobre a questão da liberdade, né? Que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Então isso é uma coisa muito importante. O segundo capítulo é sobre a educação bancária, que é um termo, um conceito muito interessante também, tá? A educação bancária, então, como instrumento da opressão, seus pressupostos, sua crítica. A educação bancária é aquela educação em que há basicamente um depósito por parte dos educandos dos educadores para os educandos, ou seja, dos professores para os alunos. Então você deposita uma informação e depois você retira aquela informação daquele aluno através de uma prova, através de um exame. Tá? Então é um tipo de educação que o aluno é simplesmente um recipiente vazio que está aberto para receber um conteúdo do professor e replicar esse conteúdo da forma mais igual a que o professor passou. Ou seja, não há um senso crítico, não há uma reflexão sobre esse conteúdo que está sendo depositado. Tá? Tem a terceira parte também, que é sobre a dialogicidade, a essência da educação como prática da liberdade. Paulo Freire bate muito nessa tecla da questão do diálogo, da construção conjunta com as pessoas. E também o quarto capítulo é sobre a teoria da ação antidialógica, ou seja, uma ação, uma educação, uma ideologia que é contra o diálogo, que é contra a reflexão, que mantém, reproduz e cria a opressão, e cria a desigualdade, ou seja, totalmente oposta à educação problematizadora, emancipadora, tá? Que pauta pela liberdade, pela emancipação, pela libertação dos oprimidos sobre a opressão dos opressores. Tá? Então vamos lá, pessoal. A primeira parte que eu anotei aqui foi: a pedagogia do oprimido, então, é aquela forjada com ele, ou seja, forjada com o oprimido, e não para ele, em busca da sua humanidade. Por que isso é importante, pessoal? Porque quando a gente fala em educação, em pedagogia, em educação emancipadora, a gente não tem que pensar que a gente vai levar um conhecimento e esse conhecimento vai ser passado para determinado aluno ou para determinada pessoa. Tá? A gente tem que construir esse conhecimento com aquele aluno, com aquele cidadão, com aquela comunidade. Então a gente tem que tentar tirar essa ideia de que a gente, como professor, como educador, a gente está sempre passando para o outro, passando para aquele que teoricamente não é um intelectual, teoricamente que é o ignorante, entendeu? Que é a pessoa que realmente não sabe, que é o leigo. A gente tem que tentar quebrar esse mito, entendeu? A construção tem que ser conjunta, tá? Então isso é uma coisa que ele bate bastante neste livro, certo? Segunda anotação. A realidade social, ela não existe por acaso, como também não se transforma por acaso. Logo, praxis é a reflexão, a ação sobre o mundo para transformá-lo. Ou seja, isso é uma coisa muito importante, pessoal, porque a realidade que a gente se encontra hoje, uma realidade desigual, desumana, injusta, ela não é natural. Ela não nasceu assim na sociedade. Ela foi criada pelos humanos, ela foi criada pela sociedade. A desigualdade, ela tem origem social, origem histórica, origem concreta. Ações de determinados grupos sociais que causam a desigualdade. Tá? Não é algo natural, como a natureza, por exemplo. Não é algo artificial no sentido de que é criado pela espécie humana, é criado pela nossa sociedade, pela nossa espécie. Então, para transformar essa desigualdade, para transformar essa justiça, é preciso também uma ação social concreta, histórica, para mudar essa relação. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente está imerso na nossa realidade, na nossa bolha, e a gente pensa que a desigualdade, todos os problemas que a sociedade enfrenta, é mero questão do acaso, é questão de que Deus quis, por exemplo, enfim, é questão natural. E na verdade não é. Existem ações históricas que causaram essa desigualdade. Então a gente precisa entender isso para a gente entender o que a gente precisa fazer para tentar mudar isso. Então essa concepção é muito importante. A desigualdade tem um motivo, tem causa. A gente precisa entender isso de maneira radical para tentar mudar. Tá bom? Ele diz também que enquanto a gente não localiza o opressor, o fatalismo, a inércia,
a não vontade de mudar ou a incapacidade de agir, de lutar, de alterar a realidade, domina. Ou seja, você fica paralisado. Porque o opressor, ele literalmente se hospeda no oprimido. Ou seja, cada oprimido tem um opressor parasita dentro de você, certo? Que literalmente é uma ideologia que a maioria dos oprimidos provavelmente tem, que é imposta por uma classe dominante, por uma classe opressora, que a sociedade é assim, que basta você batalhar, estudar e lutar pelos seus objetivos que você vai conseguir ter uma vida tranquila, ter qualidade de vida. E às vezes não, sempre depende de outros fatores, depende de outras circunstâncias. Uma pessoa que nasce numa comunidade, que nasce na periferia da cidade, não vai ter a mesma oportunidade, a mesma escolha que outra pessoa que nasceu numa região mais privilegiada. Então, cada escolha que cada pessoa faz na sociedade é pautada por circunstâncias sociais, políticas, econômicas diferentes. Então, não dá para passar uma régua geral dizendo que se você tem dinheiro, tem qualidade de vida, é um empresário, foi porque você lutou e ponto. Não, existem vários fatores que determinam isso. Então, isso é uma coisa muito importante de ser colocada em pauta, para a gente entender que a gente vive hoje sob uma ideologia que nos coloca numa situação como classe inferior, como com poucos direitos. Nossos direitos são tirados o tempo todo de nós numa ideologia clássica e de que vocês estão assim porque vocês têm que estar assim, vocês não batalharam o suficiente para isso. Isso é muito errado e é muito ruim. Então a gente tem que tentar ter essa consciência. E nesse sentido, a gente consegue ver claramente, por parte dos oprimidos, uma irresistível atração por ele, por seus padrões de vida. Tá? A gente quer toda hora imitar a pessoa rica, a pessoa bilionária, a pessoa milionária. A gente quer ser um jogador de futebol super famoso que não está nem para a sociedade, por exemplo. Entendeu? Então a gente sempre quer algo que não necessariamente nos satisfaz. A gente pode traçar um paralelo com o consumismo. A gente acaba sendo criado uma sociedade que o padrão de felicidade é ter bens, apenas isso, é ter bens cada vez maiores. Isso está muito errado. Então isso é uma ideologia que a gente tem que tentar mudar e buscar outros caminhos e outras alternativas para a gente buscar de fato qualidade de vida e felicidade. Acho que me alonguei bastante nesse ponto aqui. Beleza. Entrando agora na questão da educação bancária, que eu já mencionei brevemente com vocês. A educação bancária, então, é basicamente uma memorização automática, mecânica, dos depósitos que um professor faz em um aluno, certo? Ou seja, um depósito que aliena, no sentido de que não gera consciência, que não gera criticidade, que não gera crítica, tá? Então isso é realmente muito ruim. E esse tipo de educação bancária, ela apassiva e educa para que a pessoa se adeque ao mundo. Ou seja, uma educação bancária que faz com que a pessoa se adapte ao mundo, se adeque àquela realidade, não podendo transformá-la, porque transformá-la é algo errado, é algo impuro, é algo incorreto. Então, é uma educação passiva, que o aluno precisa ser ingênuo, não tem que ser crítico, não tem que gritar sobre aquela desigualdade, sobre aquela injustiça. Ele tem que aceitar aquela informação, aquele conteúdo, aquela realidade e se adaptar a ela. Se a realidade é injusta, é desigual, você tem que se adaptar a essa realidade. Não mudá-la e não alterá-la, porque a sociedade é assim. Essa é a ideologia dominante dos opressores sobre os oprimidos. Isso precisa mudar, com certeza. Próximo. E nesse sentido, para a gente mudar, a gente precisa então de uma educação problematizadora, uma educação que emancipe o homem para a sociedade, que o torne cidadão de fato. E nesse sentido, quanto mais a gente problematizar os educandos, os alunos, mais eles se sentirão desafiados, mais inclinados a responder esse desafio que você tem colocando na cabeça deles, e mais críticos passam a ser. Logo, a prática passa a ser cada vez mais desalienada. Ou seja, é importante desenvolver, construir conjuntamente uma prática, uma educação problematizadora que visa, em conjunto, retirar essas pessoas da alienação.
alienação política, econômica, social, histórica. Isso é muito importante. Então, de novo falando sobre a questão da educação bancária e problematizadora, é algo muito importante e é um tipo de educação bancária que visa manter oculto, escondido, as razões que explicam como estão sendo os homens no mundo. Ou seja, mistifica a realidade. Foi uma coisa que eu já falei. Ou seja, um tipo de educação que não leva o educando a perceber por que o mundo atual é assim. Tá? Leva a entender que o mundo é assim porque é. O mundo é assim porque é o natural, e na verdade não é. E a educação problematizadora vai justamente ao contrário. Ela tenta desmitificar essa ideia para mostrar que a sociedade é assim porque tem motivos, tem culpados, tem razões. A gente precisa entender isso e enfrentar isso de alguma maneira para tentar transformar a realidade, trazer qualidade de vida e justiça para todos. Tá? Então isso é muito importante. Próximo. Voltando de novo falando no mesmo tópico da alienação, ou seja, a alienação para por meio dos depósitos dos mitos para a manutenção do status quo. Ou seja, um status quo é mantido a partir do depósito desses mitos que a sociedade dominante cria. Como, por exemplo, a liberdade para trabalhar onde quiser. Você pode ter o trabalho que você quiser, ser quem você quiser, basta você se esforçar. É a questão da meritocracia. Né? Então, basta você buscar e ser um empreendedor que você vai conseguir conquistar todos os seus objetivos. Na verdade, não é assim, é bem mais complicado, como eu já falei para vocês. O mito da caridade, olha como pessoas ricas, bilionárias são caridosas e doam comida, alimento para as pessoas. Mas o que adianta uma pessoa famosa no Brasil ou em outro local, rica, empresária e afins, fazer uma doação, sendo que ela mantém e fornece seu dinheiro, sua estrutura, seu poder, sua energia para manter essa estrutura na sociedade que faz com que essa pessoa viva na desigualdade, viva na pobreza. Então, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia um cantor famoso aí, por exemplo, fazer uma doação para alguém e apoiar um espectro político aqui no Brasil. Apoiar o bolsonarismo, por exemplo. Ele está apoiando um movimento político que mantém as desigualdades, retira direitos. Então, é extremamente incongruente você ser caridoso, mas ao mesmo tempo atuar para manter essa desigualdade. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa colocar no caderno, colocar em pauta, tá bom? Enfim, existem vários mitos que realmente tentam conquistar e dominar os oprimidos e a população de maneira em geral. Já está ficando um pouco extenso. Certo? Isso aqui pode passar. Uma coisa importante também é a ação cultural dialógica para a conscientização, para que os homens, por meio da praxis, que é um conceito muito importante na sociologia, de que é um conceito que trata da ação e reflexão. A ação influencia a reflexão e a reflexão teórica influencia a ação. Elas se retroalimentam sinergicamente. Então, é um conceito muito importante. Então, a ação cultural dialógica para a conscientização, para que os homens, por meio da praxis, superem o estado de objetos, ou seja, dominados, e passem e assumem o estado de sujeitos da história, sujeitos da sua própria história, da sua própria emancipação, libertação. Isso é muito importante, da sua conscientização, tá? Deixa eu ver aqui. Certo. Não, peraí, aqui tem mais uma coisa ainda. Peraí. Uma frase muito bacana também que ele traz é: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Ou seja, a revolução, a transformação da sociedade é criadora de vida. Então, de certa maneira, ela vai ter como contraponto, como inimigo talvez, aquelas vidas que são contra a vida.
certo? Vidas que proíbem a vida, vidas que querem matar, vidas que querem a desigualdade, que querem a injustiça, que querem a violência. Essas vidas precisam ser paradas, precisam ser impedidas de alguma forma. Há vidas que querem destruir a vida dos outros. Há políticas econômicas, sociais, que querem acabar com a vida de determinados grupos sociais na sociedade, que a gente sabe muito bem quais. Então isso é importante ser enfrentado, ser literalmente derrubado, destruído, entendeu? Porque a gente não pode aceitar políticas públicas, certo? Moral e ética que querem acabar com um determinado grupo social. A nossa história está cheia de exemplos disso. Então a gente precisa entender e enfrentar isso. Entender que isso é um problema que precisa ser debatido e enfrentado com todas as forças possíveis. Certo? Então, para finalizar, na última página, ele diz que todo o esforço desse livro, desse ensaio, foi falar de uma coisa óbvia. Como opressor, para oprimir, precisa de uma teoria da ação opressora. Então, os oprimidos também precisam, para se libertar, para se emancipar, de uma teoria de ação, de uma teoria de praxis. Então, é muito importante se conscientizar, ler, aprender, para tentar transformar a sua realidade, a sua vida. Então esse livro é muito importante porque ele mexe muito com a gente no sentido de que a gente passa a entender que a gente é um ator político, social na sociedade e que a gente precisa agir, que a gente precisa sair da nossa alienação, da nossa condição passiva e passar para uma condição ativa, para uma condição que busca a emancipação, para uma condição que busca a consciência de classe, que busca entender que as desigualdades, os problemas que a gente tem motivos, tem causas, e a gente precisa buscar eliminar, buscar lutar contra essas causas, buscar uma sociedade mais igual, mais justa para todos os grupos sociais. Então é um livro muito, muito, muito importante que recomendo a todos, não só quem é da área da educação, mas todos aqueles que querem, de certa maneira, transformar a realidade, transformar a sociedade, adquirir consciência crítica, consciência que visa transformar a sociedade. Então, é uma leitura extremamente agradável que eu gostei bastante e pretendo ler vários outros livros deste autor, tá bom? Então, por hoje é só, eu acho que eu me estendi um pouquinho, mas é isso, a gente está aqui para aprender, né? A gente está aqui para construir aí esse projeto, para construir essa atividade, tá bom? Então, agradeço muito para quem assistiu até o final, espero vocês no próximo encontro e até mais.